oportunidade com as dificuldades, com a vida, com o dia a dia, que é a grande lição que temos para nós. Agradecemos a toda a espiritualidade dessa casa, aos mentores, a irmã Lúcia, um dos diretores, e a todos aqueles que aqui trabalham arduamente. E damos por aberto mais uma palestra doutrinária nessa casa. Que assim seja. Causas anteriores das aflições. Os sofrimentos com que nos defrontamos na vida presente, devido às causas anteriores, são, na maioria das vezes, como também o são os de faltas atuais, a consequência natural de erros cometidos, ou seja, por uma rigorosa justiça distributiva. O homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, poderá por sua vez ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez um mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os seus próprios filhos. Assim, pela pluralidade das existências e da destinação da Terra, como o mundo expiatório, se explicam os absurdos que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus neste mundo. Esse absurdo existe somente na aparência, pois é considerado apenas do ponto de vista da vida presente. Mas se nós elevarmos pelo pensamento, de modo a incluir uma série de existências, compreenderemos que cada um tem o que merece, sem prejuízo do que lhe está reservado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Boa noite também ao pessoal que nos assiste pela internet. Eu me assustei agora, quando eu vi esse público todo aí. A responsabilidade da gente, não que não seja quando tem pouca gente, mas a responsabilidade é muito grande. Até pedi ao irmão Roger socorro. O irmão Roger é o coordenador de todos os cursos, né, da casa, todos os estudos da casa. Mas assim, dentro do que a gente estudou, né, a gente vai tentar passar para vocês da melhor maneira possível, o mais esclarecidamente possível, né, o pouco que a gente dentro dos limites da gente, né, cada um de nós tem as nossas limitações. Então, vamos tentar dar o recadinho hoje para vocês, que hoje a gente então vai falar para vocês um pouquinho a respeito de arrependimento e reparação. A palavra ou o termo arrependimento, para muitos de nós, pode parecer simples, né? Tá, arrependimento, o que tem de mais, de tão especial, de tão profundo aí que a gente não saiba o que seja? Quantos de nós já não cometeu pequenos deslizes ou até mesmo nos vimos em situações, fizemos coisas que de repente a gente pensa, ai, não devia ter feito. Me arrependo de ter feito, me arrependo de ter dito, de ter falado. Mas esse me arrependo, será que a gente para pensar na profundidade que é esse arrependimento? Será que a gente para analisar qual foi o mal para trazer esse arrependimento? Porque na maioria das vezes, esse arrependimento de a gente não ter feito, não ter falado, é meio que egoísta. Vocês já pararam para pensar que de alguma forma me trouxe aquilo que eu não queria? Eu queria algo diferente. Eu queria um resultado diferente. Ai, me arrependo então. Ah, não. Não estamos falando desse arrependimento tão vulgar que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Aqui, os Espíritos trazem para a gente o verdadeiro arrependimento. O significado do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, para começar, segundo os Espíritos, ele se dá na existência ou na vida espiritual.
Então quer dizer que ele não se dá aqui, na vida corpórea? Nessa nossa existência material? Então como é que fica? Na verdade, segundo os espíritos, ele se dá na existência espiritual porque é lá que nós não podemos fugir da nossa consciência. Aqui a gente pode fugir. Aqui a gente pode se enganar. Aqui a gente pode, ao nos analisarmos, ao fazer uma autoanálise, a gente pode chegar a uma conclusão equivocada. Não vou dizer nem errada, equivocada. Eu pensar que realmente me arrependi e não foi um verdadeiro arrependimento. Mas por que não? É que, na verdade, estando na matéria, há muitas outras questões envolvidas. Nós estamos sujeitos a tantas coisas no cotidiano e, principalmente, ao egocentrismo, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, às nossas vaidades, ou seja, às nossas imperfeições. Porque aqui elas agem maior, elas agem em maior grau, com mais profundidade em nós, aqui na matéria. Porque é mais denso. É aqui que a verdadeira batalha de nós para conosco mesmos se trava. É para isso que a gente veio. Para eliminar essas mazelas, para eliminar essas vicissitudes, para eliminar esses defeitos do espírito que a gente ainda traz. Para a gente acabar com elas, com essas imperfeições e evoluir. Então, com tudo isso, falando alto aqui, né? Com todas essas questões falando alto, esses sentimentos aí, é mais difícil a gente conseguir avaliar realmente o sentimento do arrependimento. Porque o sentimento do arrependimento, ele se dá através do nosso grau de inteligência. O nosso grau de inteligência vai nos levar a uma consciência psicológica. Essa consciência psicológica, ela vai nos trazer uma sensibilidade. E é esta sensibilidade que vai trazer o arrependimento, que vai fazer surgir o arrependimento verdadeiro em nós. Eu digo para vocês que o arrependimento, isso está no Livro dos Espíritos, que o arrependimento se dá muito melhor, maior grau, maior intensidade, ou seja, ele é mais caracterizado no plano espiritual, quando nós estamos lá, do que aqui. Não significa que aqui a gente também não possa se arrepender verdadeiramente. Eis uma questão. O que nós não podemos esquecer daí é que quando ele surgir, quando este arrependimento surgir, que bom. Eu considero que neste momento, a gente está sendo privilegiado. Tá? E então, a gente não pode deixar passar a oportunidade de reparar. De começar já ali, antes de desencarnar. Não é porque eu estou dizendo, não é porque o Livro dos Espíritos diz, ou seja, não é porque os Espíritos nos deram essa informação de que é lá que se dá o verdadeiro arrependimento, que nós vamos perder a oportunidade quando ela surgir aqui. Porque muitos de nós podem pensar assim também, né? Nós estamos tão envolvidos com os nossos quereres, com os nossos eus, né? Que a gente não para. Quantos de nós para no dia a dia verdadeiramente para pensar no meu ser? Em quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha existência? Será que todos nós, olha que há muita gente aqui hoje, será que todos nós já estamos parando para analisar o que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso papel aqui? Porque o nosso primeiro papel, a nossa primeira responsabilidade aqui é para conosco mesmo. E aí, depois de conosco mesmo, com os nossos ao redor. Com os nossos mais próximos e vamos nos estendendo.
Porque as oportunidades, nós não viemos aqui só para espiar, para reparar, para... Não, nós viemos... Tá certo que o planeta ainda é de provas e expiações. E ainda o sofrimento é maior do que as felicidades, né? Do que as alegrias. Ainda é, infelizmente. Mas também só é por causa dos nossos defeitos, por causa das nossas imperfeições, por causa dos nossos erros. Se a gente não errasse tanto, a gente poderia já aqui mesmo usufruir de muito mais felicidades ou momentos felizes. Compartilhar. Mas muitos de nós ainda estamos na correria do dia a dia em busca do bem material. Não que não é para ser, é sim. Nós viemos para evoluir em todos os ângulos. Nós viemos para evoluir materialmente, espiritualmente, intelectualmente. Essa é a proposta. E não é porque é um planeta de provas e expiações que é só tristeza. Deus não nos mandou para cá para sofrermos. Ele não disse que nós viríamos para cá e aqui nós teríamos que ser infelizes. Somos nós que fazemos as nossas infelicidades. As leis de Deus são para que a gente venha para cá, corrigir os nossos erros, para evoluirmos, mas tudo dentro de um bem maior. Mas a gente vem para cá e a gente acaba errando novamente, né? A gente acaba deixando toda a influência do meio infectar, eu vou usar esse termo, infectar as nossas imperfeições e fazer com que elas se aflorem e eu acabo errando mais. Depois, eu vi que arrependimento, reparação, mas eu vi que é uma tríade. E a expiação onde fica? A expiação, no plano espiritual, ela se dá mais em torno dos sofrimentos morais, que a nossa consciência vai nos acusar. Aqui, nós vamos sofrer também. No plano material também nós vamos sofrer. Mas nós vamos sofrer o material aqui, sofrimento da matéria. E no plano espiritual é a nossa consciência. São as leis morais que vão cutucar a nossa consciência. Muitos de nós pode até... Quantos de nós aqui também já culpamos Deus pelos nossos sofrimentos? Por que Deus? Por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Poxa, mas eu sou uma pessoa... Eu nem vou dizer que eu sou uma pessoa boa, né? Mas eu sou uma pessoa que não me envolvo com os problemas dos outros, uma pessoa que não procura briga com ninguém, eu fico na minha. Estão brigando ali, deixa brigar, eu vou passar por aqui. Aí é que está um erro. Aí é onde a gente se confunde. Será que nessa briga aqui, de alguma forma, eu não tenho condições de interferir? Olha a responsabilidade do que eu estou dizendo, tá, gente? Analisem bem. Não estou dizendo que é para vocês se meterem em qualquer briga e separar, tá? Mas será que de alguma forma eu não posso ajudar aqui? Porque assim, se eu deixar de fazer um bem que estiver ao meu alcance, eu vou estar contribuindo para o mal. Eu não estou isenta, então, da responsabilidade. Todo bem que eu deixar de fazer, eu estou contribuindo para que o mal aconteça. Fazer o bem aqui, no nosso planeta, é um dever, é um compromisso muito grande. Não importa, seja pequenino ou seja grande. Não importa. Todo bem que a gente deixar de fazer, porque todo bem que a gente deixa de fazer pode gerar um mal. E esse mal, de alguma forma, vai nos respingar, vai nos arranhar, porque eu poderia ter evitado. Então, é responsabilidade nossa fazer o bem. Agora eu lembrei do velho ditado, né? Fazer o bem não importa a quem. Será que nós estamos preparados para não importar a quem eu vou fazer o bem? Será que eu não vou escolher? Eu nem conheço.
nem vou me envolver. Ou, não, essa pessoa outro dia passou por mim, está passando por uma dificuldade ali, passou por mim, nem me cumprimentou, deixa ela que se vire. E a gente pensa que por aí a gente não está fazendo mal nenhum. A gente está sim. A gente está fazendo mal sim. E o mal maior ainda não é nem para o outro. O mal maior ainda é para nós. Porque as consequências somos nós que vamos sofrer. Nós só estamos aqui, passamos por problemas, sofremos por algo, não importa o que, se sofremos, não é por culpa de Deus. É por nossa responsabilidade. Outra coisa que eu não gosto de usar, e um tempo eu procuro não usar esse termo, que é a culpa. É tão pesado esse termo. Parece que só quando a gente fala, ela já nos torna mais cruéis, mais ruins, mais errados ainda. Em algumas situações, quando a gente está conversando, que a pessoa fala de culpa, vamos trocar esse termo, vamos usar a culpa, em vez de culpa, vamos chamar de responsabilidade. Fica mais leve, não fica? É minha responsabilidade. Estou passando por isso porque eu fiz. Porque a culpa, muitas vezes, nós nos afundamos nela, entramos nela. Um Fiesta Prata que está no estacionamento do Cachorro Quente. Hoje é dia que eles atendem e a gente não pode usar o estacionamento deles. Ok. Então, assim, a responsabilidade dos nossos atos, inclusive dos nossos pensamentos. Eu achei muito interessante que me veio agora a questão do pensamento, e isso eu vou falar para vocês. Não estava no script, tá, gente? Mas me veio agora e eu vou falar para vocês. Aos sábados, à noite, quando antecede as sessões de psicografia, a gente vem fazer uma preparação aqui, né? Algumas pessoas vêm fazer uma preparação aqui, o evangelho, harmonizar todo o ambiente. E nesta ocasião, a espiritualidade nos disse o seguinte, que muitos de nós, que, por exemplo, eu estou esperando, estou ansiosa por notícias de alguém dos meus, né? E se vocês forem ler, hoje eu ainda estava lendo um pouquinho das notícias do lado, quando dá os nomes ali, tem um recadinho lá que a espiritualidade está dizendo que a gente fica pedindo, né? Deem uma olhadinha lá naquele textinho, porque geralmente muitos de nós, eu aposto que muitos de nós só vai lá ver os nomes, né? Que vieram. Mas tem uns recadinhos ali que antecedem os nomes que são fantásticos. E muitas vezes, na maioria das vezes, cabe para todos nós. Tem um recadinho lá que vale a pena, num deles vale a pena a gente ver a questão de a gente ficar querendo, chamando, pedindo provas. Só vou acreditar se você se manifestar e vier dizer alguma coisa. Aí eu vou acreditar. A gente fica lá em casa pensando. Vocês acham que eles não sabem, que eles não escutam? Né? A gente está lá em casa pensando, eu só vou acreditar se ele vier lá e disser que está lá presente, ou disser alguma coisa, ou disser que ouviu minha conversa. Isso é muito ruim. Eu não sabia a extensão, mas hoje eu estava lendo lá e vi isso. Mas o que eu queria dizer para vocês é que nessa preparação que a gente fez aqui neste sábado, a espiritualidade disse para a gente o seguinte, que o pensamento da gente, o pensamento que eu possa ter neste momento pode mudar muita coisa. De repente, vamos falar lá da questão da sessão de psicografia. Vou receber, eu, Beatriz, naquele final de semana, naquele domingo, meu pai, né, vai vir, está preparado para vir, tem permissão, né, está em condições, tem permissão, porque muitos ainda acham que é nós que decidimos, que é nós que... Nossa, gente, se fosse a gente que decidisse, né? A gente não tem nenhuma participação nisso, a não ser essa de receber e entregar. Que muitos de nós estamos preparados. Eu estou lá, esperando, naquele, eu não sei ainda, mas naquele domingo eu vou receber notícias do meu pai. Tenho merecimentos, ele também, porque tem que haver isso. Tem permissão,
da espiritualidade, então ele vai vir no domingo. No sábado à noite, dependendo do que eu fiz, no sábado à noite, eu não estou falando nem do sábado à tarde, nem do sábado de manhã, nem do dia anterior, nem na semana anterior. Estou falando nos minutos que antecedem a sessão aqui. Dependendo de um pensamento meu, perdi o merecimento. E ele não vem. Cede lugar para outro. Vocês já pensaram? A responsabilidade que nós também temos, se nós queremos receber notícias? Através dessas questões, nós vamos nos policiando no dia a dia. Isso são ensinamentos, não é só para aquele dia anterior, gente. Eu quero dizer com isso para vocês, que os nossos pensamentos, o nosso dia a dia, os momentos das nossas vidas, são importantíssimos com boas vibrações, com bons pensamentos. Eu sei que é pedir demais para a gente ainda. Mas se a gente tiver consciência de que está errado, de que eu não devo entrar naquele pensamento, opa, peraí, e eu começo a barrar, isso é um exercício. Isso é ir saindo do condicionamento que a gente está acostumado a deixar tomar conta o pensamento negativo, ou o pensamento ruim daquela pessoa, ou lembrei daquela pessoa que é um desafeto meu, e agora estou lembrando, quer saber? Com perdão da expressão, dane-se, ela também não sei o quê, ou ele também não sei o quê. Não, gente. Para começar, a gente já está entrando na energia ruim. E o prejuízo maior de quem é, que eu falei antes, é nosso. Por quê? Desses pequeninos prejuízos, desses pequeninas responsabilidades e erros que a gente vai cometendo, é que vão fazendo com que a gente venha cada vez mais para cá. E a intenção de a gente vir para cá é a gente realmente dar um salto e evoluir, aprender, e combater os nossos defeitos, as nossas imperfeições e partir de repente para uma outra esfera mais avançada. Porque quanto mais a gente erra, os nossos, eu não quero me separar dos meus, eu quero reencontrar meu pai, eu quero reencontrar meu marido, eu quero reencontrar meu irmão, minha mãe, enfim, quem eu quero reencontrar? Vai depender das minhas atitudes aqui. Eu vou ter que acertar muito mais. Porque se eu continuar errando, de repente, esse meu ente querido já está muito mais evoluído, já está indo já para uma outra esfera, e eu não estou ao grau dele. Eu vou para uma outra esfera. Acabo perdendo o contato. Nós não queremos, não é? No momento em que nós estamos aqui, a gente quer reencontrar todos os nossos entes queridos. Aposto que ninguém aqui está preparado para dizer assim, para assumir e dizer não. Mesmo os mais frios, tanto faz, se tiver que separar, vamos separar. E eu, particularmente, não estou preparada para dizer isso não, e nem quero. Se eu puder reencontrá-los, né? E a reparação? Quando vem a reparação? Porque nós pensamos que Deus é injusto conosco quando a gente está no sofrimento. Que Deus está permitindo que eu sofra. Por que Ele permite que eu sofra? Ele não permite mal nenhum para nós. A questão é que, vocês já pensaram se Deus... Outra coisa que nós estamos acostumados é imaginar, alguns de nós, nem todos, né? Aí já eu colocar o intelecto da maioria lá embaixo, né? Mas muitos de nós ainda pensam em Deus como uma figura representativa, né? E que pensa também que quando eu desencarnar, culpado ainda de algumas pessoas pensarem assim, somos nós aqui, né? Porque daí quando você chega lá em cima, perante Deus... Quando a gente diz isso, é uma linguagem figurativa. Deus é o universo, é a inteligência superior, inteligência suprema.
Porque já pensou se cada um de nós, ao desencarnar, Deus tivesse que ouvir cada um de nós lá no Tribunal de Justiça, digamos assim? E então, como é que foi a sua vida? A sua. Ele não ia sair lá de dentro do Tribunal de Justiça, né? Não. Ele criou as leis. Quando a gente fala em leis naturais, leis divinas, leis imutáveis. Ou seja, leis que não mudam. Leis não mudam porque são iguais para todos nós. Independente de credo, de classe social, intelectual, independente. As leis, cada uma em sua proporção, no grau da minha responsabilidade, elas estão lá para me cobrar. Mas então quem cobra, se não é Deus? Ele criou as leis. Quem cobra então, se não é Deus? Quando eu desencarno, por isso, os espíritos dizem para a gente que é na existência, que é na vivência espiritual, que se dá o verdadeiro arrependimento. Porque quando a gente chega lá, aí nós nos deparamos abertamente com nossa consciência. E ela é o meu algoz. É ela que vai me cobrar. É ela que vai me apontar. É ela que vai querer imediatamente a reparação. E vai pedir, vai suplicar ao Pai Maior a permissão para que eu venha reparar o mal que eu fiz. Em alguns casos, reparar eu vou reparar. Ninguém foge às leis. Ninguém. Não importa. Porém, pode ser que de repente nessa encarnação, na próxima, eu vou querer imediatamente, a minha consciência vai me acusar tanto, vai me cobrar tanto, que eu vou querer imediatamente reparar o mal que eu fiz para o outro, para aquele ou para aquele outro. Imediatamente eu vou querer. Porém, ao pedir permissão, ao pedir a misericórdia divina, a espiritualidade que organiza toda a reencarnação, que avalia todo o processo, né, e prepara, que eu também posso participar, por isso eu já estou pedindo, eu digo que eu quero vir reparar aquele erro que eu cometi, mas eles também vão saber se eu estou preparada para reparar, se é nessa existência que eu posso vir e reparar. Porque muitas vezes eu penso que eu estou preparada. Algumas vezes eu ganho a permissão, aí eu venho com um aparato muito maior de socorro, né? Para que eu não vacile, para me ajudar a não vacilar. Mas eu posso vir e posso errar novamente. É por isso que eles não queriam que eu viesse. Em alguns casos eu não tenho permissão. Porque eles têm certeza que eu vou falir novamente. No mesmo erro, eu vou cair no mesmo erro que eu cometi antes. Então, em alguns casos eu não tenho permissão ali. Vai ficar por uma outra existência, por uma outra encarnação. Mas é simples assim, chega lá e daí eu revejo o meu histórico, eu vejo o que eu fiz e eu quero reparar. Não, tem todo um processo. Sabe quando a gente vai para a universidade aqui, para a escola, para aprender, depois para a universidade, aí então praticar determinada profissão? É assim lá. A gente vai estudar e além do estudo, dentro das situações que eu quero reparar, daquilo que eu errei, eu vou direcionar, os estudos vão ser direcionados para aquilo lá, para a minha compreensão, para eu saber, para eu ficar por dentro de tudo que envolve, né? E ao mesmo tempo eu também vou trabalhar, ou seja, tem a parte teórica e tem a parte prática. Eu também vou trabalhar direcionado, socorrendo, ajudando as pessoas dentro daqueles defeitos, daqueles erros que eu cometia. Porque agora eu tenho visão, tenho estudo, então eu vou praticar também. É a teoria e a prática juntos. Aí então, saí do banco de escola, estou preparada para assumir a minha profissão, né? Fazendo uma analogia. E aí eu venho para cá. Mas eu venho para cá já com o meu roteiro daquilo que eu vou passar. E eu posso falir ou não. Por quê? Então eu venho com a minha vida já programada, e eu costumo dizer pré-programada,
programada. Mas daí que sentido tem isso? Tem sim. Precisa haver uma organização, né? Senão aí eu chego aqui, o que eu vou fazer primeiro? O que eu vou resgatar primeiro? O que eu vou reparar primeiro? Né? Tem que haver uma organização como tudo. Então, eu ajudo a colocar lá, descrever as provas por quais eu quero passar, as reparações por quais eu quero praticar aqui. Porém, quando chega aqui, eu ganho livre-arbítrio. E eu chego aqui e eu vou fazer do jeito que eu quiser. Aquela determinada situação era para eu seguir este caminho para corrigir ou para reparar. Ah, mas isso está muito difícil, esse caminho aqui está mais limpo, está mais fácil, tem menos entraves, eu vou por aqui. E aí eu procuro as facilidades, ou seja, a porta larga. Aí é mais fácil de eu falir. E aí eu caio no erro novamente. E aquele erro que eu cometi, ele pode falar mais alto. O tipo de vida que eu levei pode falar mais alto. A gente costuma chamar de homem velho falando aqui. O homem velho batendo a minha porta. Ou seja, por que eu estou querendo fazer isso ainda? Por que eu tenho vontade de fazer isso se eu sei que isso é errado? O homem velho batendo a minha porta. Querendo ainda repetir os erros do passado. E assim é. O arrependimento, a expiação e a reparação. E ninguém foge. Se viemos e não viemos para reparar, viemos, está programado, mas eu chego aqui, ou por fraqueza, ou por má vontade, eu não consigo. Não tem problema. Deus, como justo, que é, bondoso que é, sempre nos dá nova oportunidade. Você veio nessa para fazer e não conseguiu. O que quer que seja o motivo que foi. Você faliu. Você terá outra oportunidade. Mas não esqueça que o dia vai chegar. E você vai ter que se encontrar com as pessoas. Em algum momento você vai vir com as pessoas a quem você prejudicou. A quem você fez mal ou de alguma forma você prejudicou. Não tem. Não fugiremos. Por isso, o ideal é que a partir de hoje tenhamos mais consciência dos nossos atos, erremos menos, porque a partir de hoje, os erros que nós cometermos, nós já vamos saber qual é a consequência. A partir de hoje, cada um de vocês que estão aqui vão saber que o erro que cometeu, vão saber qual é a consequência. Então, a gente não vai querer errar, né? Porque não vai querer o sofrimento que vai ser. Não vai querer perder tempo na reparação. Vamos tratar de evoluir o nosso intelecto, a nossa moral, o nosso lado material também, mas tudo dentro das leis divinas. Tem um caso, uma história de um senhor que ele veio para cá, né? Veio para cá, reencarnou, né? Veio para a Terra, veio para o planeta, para seguir o caminho dele, como todos nós. Jovem, precisava começar a lida, a busca, né? Para o seu sustento. Porém, ele tinha um desvio de conduta. Ele pensou que ele queria ter dinheiro, ele queria enriquecer, né? Ele queria se dar bem. Quem não quer, né? Mas ele precisava encontrar uma forma fácil de alcançar esse meio, esse objetivo. E aí, no meio onde ele vivia, ele percebeu que o tráfico de drogas seria uma oportunidade excelente para ele, um meio facílimo de ele enriquecer. Muito esperto, muito inteligente, sabia conversar, ou seja, passar a conversa nos outros, né? E ele partiu, vamos tentar por aqui. E foi se dando bem. Aliciou muita gente para trabalhar para ele, para venda. Dessas vendas, muita gente padeceu, muitas famílias
Muitos dos usuários padeceram, muitas famílias se perderam. E o fulano sempre enriquecendo, fez verdadeira fortuna. Porém, lá pelos seus 65 anos de idade, algo começou a inquietá-lo. O que eu fiz da minha vida? Por que eu fiz isso tudo? Sua consciência despertando, ainda aqui. Por que eu fiz isso tudo? Poxa, mas eu fiz muito mal? Isso não está certo. E ele começou a matutar e a pensar, e ele começou a não conseguir mais dormir. Sua consciência lhe cobrando. Não só a consciência, como suas vítimas também começaram a bater à sua porta, se tornando agora seus algozes. E foi um tempo, e ele começou a ficar doente, sua vida já não era mais vida. Todo o conforto, toda a fortuna que ele fez, já não lhe adiantava mais, já não lhe trazia mais prazer nenhum, porque ele já estava vivendo num verdadeiro inferno. Procurou médicos, porque sua saúde já estava afetada, procurou médicos, fez tratamentos caríssimos, nada resolvia. Vou viajar. Né? Viajou muitos países, conheceu muitos lugares maravilhosos. Vamos pensar em cada um daquele que a gente gostaria de conhecer. Ele fez. Tudo isso ele fez. Mas a consciência ia junto. Suas vítimas iam junto. Ou seja, ninguém perdia ele de vista. Nem a consciência, nem suas vítimas. O inferno lhe acompanhou. Porém, nessa jornada de aliviar sua consciência, de encontrar a cura para o seu mal, ele analisou: o que eu posso fazer para acabar com isso? Para acabar com essa tortura, para acabar com esse inferno no qual eu estou vivendo. E então ele decidiu, voltaria para casa e toda a fortuna que ele ainda tinha, que era muito grande ainda, ele aplicaria no meio no qual ele estava inserido, na sociedade no qual ele estava inserido, no qual ele havia prejudicado muito. Ele trataria da educação, da saúde, tudo que estivesse precisando, tudo que estivesse ao alcance dele, ele faria. E voltou com esse propósito e deu início a essa jornada. E ele encontrou uma companheira de trabalho, uma das mães, das quais ele havia tirado a vida de seu filho, que juntou-se a ele nessa batalha. Quantos de nós estamos preparados para isso? Ela juntou-se a ele nessa batalha. Trabalharam juntos para levar paz, tranquilidade, saúde, educação, tudo o que pudessem para esse meio ali. E aos 75 anos de idade, ele desencarnou. Quando chegou do outro lado, a primeira coisa que ele fez, que ele viu, foi pedir imediatamente sua próxima encarnação. Ele precisava voltar e pediu que ele fosse inserido num meio bem pobre, com muitas dificuldades, que ele nascesse lá, no meio das dificuldades, que ele queria tentar novamente, agora buscando a sua fortuna, buscando através do bem, através do correto, através do seu esforço. Que esse é o que mais pega a gente. E pessoal, é através do esforço. Só através do nosso esforço. O que quer que nós tenhamos que fazer é através do esforço. É buscando. Não cai do céu. Não cai. Quanto mais esforço fizermos para evoluirmos, mais merecimento, mais glória teremos. E aí ele pede para reencarnar nesse meio e dessa forma, nessas condições.
Ok, veio. E agora, deixa ele caminhar, né? Aí eu coloco a questão para vocês. Ele vai conseguir? Ele não vai buscar as facilidades novamente? Ele vai batalhar? Ele vai ter a consciência de começar de baixo e seguir em frente? Conquistar através do seu esforço? Somos nós, na nossa caminhada. Nós estamos preparados para agir corretamente? Para não puxar o tapete de ninguém? Para não caluniar ninguém? Para conquistar as coisas que queremos? Para conquistar os nossos objetivos? Porque muitos de nós, a maioria de nós, infelizmente, ainda somos movidos a interesses, do menor ao maior. E quando esse interesse que se extirpar de nossos atos, de nossas vontades, aí sim, o passo grande terá sido dado. Duas frasezinhas de Joana de Ângeles que eu gostaria de deixar para vocês. O arrependimento sincero constitui elevada conquista do sentimento humano. O arrependimento é luz na consciência e a reparação é a consciência do dever em ação. A reparação só pode ser feita através da ação. E a reparação, ela é para ser feita. Eu preciso fazer para a Gisela muito mais bem do que o mal que eu fiz a ela. Muito obrigada a todos e que todos nós possamos pensar um pouquinho mais nos nossos atos a partir de hoje. Muito obrigada, Beatriz, né? Convido vocês para as Feiras da Amizade. E agora vamos ouvir a oração que ela vai preferir. Mestre Jesus, amigo e irmão nosso, derrama o teu amor sobre todos nós, para que possamos ter mais consciência dos teus ensinamentos, para que possamos trilhar o caminho do bem, baseado nos teus ensinamentos. Obrigada a toda a espiritualidade maior, nossos anjos guardiões que nos acompanham e fazem tanto, nos alertam tanto para não cairmos nos erros e muitas vezes ainda vacilamos. Neste momento pedimos orientação divina, pedimos o auxílio, força, para que possamos, através do conhecimento de hoje, termos mais consciência de nós mesmos, cuidarmos mais dos nossos atos, para caminharmos melhor e para que a nossa evolução chegue o mais rápido possível. Que possamos todos nós, agora em silêncio, esperar pelo passe e que saiamos daqui energizados para o resto da semana, com alegria, que possamos levar para os nossos trabalhos, nossos lares, toda a energia boa desta casa. Que assim seja.